Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje a gente vai trazer um vídeo aqui muito importante. Trata-se, vamos falar aqui de John Kennedy de saída, Marquinhos, o motivo que ele foi dispensado e por que Terãs não joga no Fluminense. O Mano Menezes deu uma entrevista coletiva falando desses três jogadores, mas antes de falar isso, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Dá essa moral pra gente, compartilha nosso vídeo com seus amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos, que essa é a nossa meta. Então dá essa moral pra gente aí. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E ontem, após o empate entre Fluminense e Atlético Paranaense, o Mano Menezes foi questionado por que ele não escala, não levou para Curitiba Terãs, John Kennedy e Marquinhos. Vamos começar falando pelo John Kennedy. A versão oficial que tinha um problema físico, por isso que ele não viajou. Só que o Mano deixou bem claro na coletiva que foi por questões técnicas. Ele enxergava que tinha jogadores mais preparados. Os 25 que eu trouxe eram os jogadores mais preparados para estarem aqui. E junto com o John Kennedy, tem muitas histórias que vem surgindo nos últimos dias de proposta do Pachuca do México, falando que tem mais 2 clubes interessados nele. Então existe a possibilidade de John Kennedy deixar o Fluminense por empréstimo com opção de compra fixado. Então, o que acontece na situação do John Kennedy? O John Kennedy no meio do ano também recebeu algumas sondagens, só que até onde eu sei o Mano Menezes não quis liberar o jogador porque contava com o jogador. E agora pode ser que o cenário seja um pouco diferente, né? O John Kennedy, sob o Mano Menezes, jogou apenas 277 minutos, que é equivalente a aproximadamente 3 jogos, então ele não tem uma sequência muito grande, não vem justificando também ter uma sequência muito boa, né? O John Kennedy, que ano passado foi um cara muito importante para o Fluminense, mas esse ano ele não conseguiu em momento nenhum render, ele teve autodisciplina, ele não conseguiu jogar nada, ele está visivelmente acima do peso, parece que o gol do título da Libertadores subiu a cabeça dele, e isso acabou prejudicando ele, né? Para a sequência da carreira dele. Hoje eu tenho uma visão do John Kennedy que ele acha que ele joga muito mais do que realmente ele joga, mas se ele botar a cabeça no lugar, conseguir ter foco, ele é um jogador muito bom, ele tem muita qualidade, ele tem muito agregado. A gente viu no final do ano passado como que ele nos ajudou a conquistar a Libertadores, mas basta saber se o jogador quer ou não quer realmente, né, botar todo esse seu potencial em prática, senão ele vai acabar daqui a pouco, né, infelizmente. Vai para o Pachuca, não dá certo, aí volta, joga um pouquinho a colar, mas tomara que ele consiga botar a cabeça no lugar. Eu acho que o John Kennedy só vai ser realmente alguma notícia batendo o martelo sobre possível saída, venda do John Kennedy após o término do Campeonato Brasileiro, que termina no próximo domingo, então não deve estar muito longe, né? Eu acho que domingo, Fluminense se levando o rebaixamento na próxima quinta-feira, eu acho que a gente vai ter algumas surpresas assim. O John Allen saindo, o John Kennedy proposta para sair, então acho que a gente pode ver muito isso caso realmente se concretize a nossa fuga do rebaixamento na próxima rodada. Outro jogador também que foi falado foi o Marquinhos. O que aconteceu com o Marquinhos? Eu tenho uma dúvida muito grande. O Marquinhos, vários repórteres postaram isso, que ele já se despediu do time do Fluminense no último jogo no Maracanã, que foi contra o Criciúma. O Mano Menezes sinalizou para a diretoria que não faz mais parte dos planos, que não utilizaria mais o jogador, e o jogador foi dispensado. O que me chama a atenção nesse ponto? Ontem a gente foi pro jogo com o Kevin Serna, a gente tinha o Isaac, que eu acho que merecia ter entrado, mas em tese o Marquinhos era o substituto, era o reserva do Kevin Serna. E o Mano Menezes dispensa o jogador, faltando ainda 3 rodadas para acabar o campeonato. Para mim isso me soa um pouco estranho, tá? Eu não sou adepto à teoria da conspiração nem nada, mas não faz muito sentido você dispensar um jogador que talvez pudesse ser útil faltando 3 rodadas. Mesmo que você não fosse mais utilizar o jogador, você deixa ele no grupo e finalizando as 3 rodadas o cara segue a vida dele, vida que segue. Então isso pra mim ficou um pouco estranho, essa forma que o Fluminense lidou com o Marquinhos, dispensar o jogador faltando 3 rodadas, mas até o momento não tem nenhuma mais informação. A princípio foi por questões técnicas, mas para mim me soou muito estranho isso. Não sei se teve alguma questão de indisciplinar que pode ter pego ou alguma coisa do tipo, mas eu não fiquei muito convencido do Marquinhos ter sido dispensado, faltando 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, sendo que no jogo que voltou da data FIFA, se não me engano, contra o Fortaleza, ele teve uma boa atuação. Então só fica aí no registro aí. Marquinhos também, quem sabia que não ficaria. Marquinhos tem uma multa rescisória na casa de 50 milhões de reais, 10 milhões de euros, e o Fluminense não ia pagar isso e também não justificou jogando futebol para que ele pudesse pagar isso. E por último, Terãs. O Terãs ele é falado várias vezes. Toda live que a gente faz aqui no Falando de Flu chega a mensagem. Por que o Terãs não joga? Por que o Terãs não é aproveitado? Tal. Pela versão do Mano Menezes é porque tem jogadores melhor preparados que o Davi Terãs,
Mas eu acho um pouco estranho o que acontece com o Terence, porque o Diniz passou por lá, o Terence não teve oportunidade, o Marcão passou por lá, o Terence não teve oportunidade, e o Mano Menezes passou por estar aqui, né, e não, o Terence não tem oportunidade. Muitas pessoas atribuem isso pela forma que ele treina, fala que ele não treina motivado e tal, não sei o que. Eu não consigo afirmar, né, nem que sim, nem que não, mas eu acho que de fato realmente tem algum fator ali extracampo que a gente não sabe também do Davi Terence. Porque não faz sentido você pagar o valor que foi pago nele e ele não tem nenhuma oportunidade em nenhum jogo. Como machucou o Ganso, por que o Terence não joga? É um pouco até que aconteceu com o Renato Augusto. Mas a gente também não sabe, né, o que de fato acontece com o Terence. O que eu acho que vai acontecer? Ano que vem o Terence não deve ficar no Fluminense. Tem uma notícia do Terence no Nacional do Uruguai, porque o representante do Terence está concorrendo às eleições do time do Nacional do Uruguai, e caso ele ganhe para presidente, ele tem o interesse de levar o Terence para lá, talvez pague o valor que o Fluminense investiu, né, e leve o jogador, ele que tem um contrato, acho que até, tem um contrato tem um contrato de 3 anos com o Fluminense, está cumprindo muito, né, teria mais 2 anos para cumprir, então eu acho que o Terence, né, e não deve permanecer no Fluminense para o ano que vem, mas eu acho que a única chance do Terence permanecer para o Fluminense no ano que vem é, por exemplo, o Mano Menezes não ficar no time, chega um treinador novo e tenta deixar o Terence no Carioca e ele consegue jogar bem. Porque senão, para mim, não faz muito sentido o Terence ficar para o ano que vem, vai ficar encostado, né, igual tantos outros jogadores que estão encostados, como Gabriel Pires, Felipe Alves e outros mais, né, encostados aí. Então tem que ver como que vai ser trabalhar essa questão do Terence, né, se ele vai ficar ou não no Fluminense. Então, pessoal, esse é o vídeo hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Saudações tricolores e até a próxima.